Mário Rangel, hipnólogo. Mário, um prazer tê-lo aqui de novo aqui conosco. O prazer é todo meu de estar aqui com os seus ouvintes. Então, gente, participando com perguntas ou não, uma revista UFO zerinho e 2 revistas cristãs de espiritismo zerinho também para quem participar. Tá? E vamos espremer o meu amigo Mário Rangel aqui, né, que ele tem muito para passar para nós aqui. Mário, rapidamente, bem rápido mesmo, hipnose é o quê? Porque depois eu vou entrar na pergunta que eu quero. Hipnose é um estado alterado de consciência que a gente provoca obedecendo algumas técnicas. Tá, muito bem. Então, a pergunta que eu te faço, Mário, é que eu gostaria de saber. Existem riscos na hipnose? Tá? Quais são os procedimentos que devem ser observados durante uma hipnose? Qualquer pessoa pode ser hipnotizada ou há exceções? Ou mesmo eu coloco, qualquer um pode ser um hipnólogo ou não. Então, Mário, vamos lá. Existem riscos na hipnose? Existe risco, sim. A gente tem que tomar uma série de cuidados, como numa porção de outras coisas na vida, né? Riscos na vida existem em qualquer atividade, no hipnotismo também. E quais seriam esses riscos, Mário? Me dê um exemplo para ficar bem claro para os ouvintes que não conhecem a hipnose. Qual é o risco que você pode correr durante uma hipnose? Tanto quem está sofrendo a hipnose, como quem está fazendo a hipnose. Bom, o que está sendo hipnotizado, ele entra num estado alterado de consciência. Então, no decorrente disso, se o hipnólogo cometeu um erro, pode afetar a pessoa de alguma maneira. Por exemplo, a pessoa pode sofrer um acidente se estiver andando na rua hipnotizado, por exemplo, para dar um exemplo, porque ele está um pouco desligado. Ele não tem uma atenção de uma pessoa em vigília. Então, se você hipnotizar uma pessoa caminhando na rua, tem que tomar cuidados com ela, para dar um exemplo rápido. Por exemplo, eu posso colocar uma data ou qualquer data por uma pessoa hipnotizada? Por exemplo, o que aconteceu para você no dia 10 de janeiro? Existe algum risco nesse tipo de pergunta numa hipnose? Sim. Quando a gente faz uma regressão de idade, tem que ser extremamente cuidadoso, porque se você regredir a pessoa para uma data onde ela teve, por exemplo, um problema de saúde, esse problema pode voltar. Eu vivi isso recentemente, num caso bem interessante, pesquisando ufologia. Eu fiz uma regressão em uma pessoa para recordar o dia que ela viu uma nave muito grande e durante a hipnose essa pessoa começou a ter um problema de corrimento nasal. E aí o que ocorreu foi o seguinte: na data em que ela viu essa nave, ela teve um corrimento nasal, talvez provocado pelo nervosismo. Ela viu uma nave muito grande, muito iluminada, e teve um corrimento nasal que podia ter sido de natureza emocional. E durante a hipnose voltou isso. A pessoa estava perfeitamente bem, mas durante o tempo em que ela regrediu a esta data, ela teve um corrimento nasal. Foi muito interessante, porque tinha um irmão junto e isso foi documentado, foi filmado, inclusive, está documentado esse fenômeno. Quando ele saiu dessa data, parou o corrimento nasal. Eu vou colocar um exemplo grotesco, Mário. Vamos supor que essa pessoa, nesse episódio, tivesse tido uma diarreia. O que teria acontecido na hipnose? Podia ter outra diarreia. Podia ter. E aí ia ser complicado, né, Mário? Ia ser complicado. Então, eu sou sempre extremamente cuidadoso quando eu faço uma regressão de idade. Porque eu só regrido uma pessoa mandando que ela volte para um momento feliz da vida.
para não correr um risco desse. Então, por exemplo, Mário, se uma pessoa, você regredir ela sem uma devida cautela e naquela data ela teve um infarto, ela volta a ter um infarto. Há um caso célebre desses. Eu gostaria que você comentasse, porque os ouvintes também, eu também não conheço muito hipnose, seria importante. Ok, há um livro maravilhoso sobre hipnose, publicado no Brasil, e que é uma quantidade grande de hipnólogos que escrevem. Cada hipnólogo escreve um caso da sua clínica ou do seu atendimento. Então, um dos casos, bem documentado no livro, é de um médico canadense que regrediu uma pessoa e ele, de propósito, estava na clínica dele, e coisa que eu não faria de maneira nenhuma, mas ele quis fazer. Ele regrediu a pessoa, o hipnotizado, para o dia que teve o infarto. Sem saber? Não, sabendo. Sabendo. Ele quis fazer uma experiência. E a pessoa teve outro infarto, mas ele estava na clínica dele já totalmente monitorada a pessoa. Ele fez... Então ele já estava esperando essa possibilidade. Esperando essa possibilidade, o que eu acho um risco tremendo, um risco tremendo. E a pessoa teve outro. E então o resultado desse infarto está publicado no livro. Eu tenho o livro em casa. Como é que é o nome do livro, Márcio? Você lembra? Se não lembrar agora, depois do intervalo... Eu não lembro. Deixa eu te perguntar, Mário, e quando você vai hipnotizar pessoas, você falou que tem uma certa cautela por problemas de saúde e etc. Quais são as outras cautelas que um hipnólogo tem que ter na feitura de uma hipnose, por exemplo, para não induzir, etc. Bom, o hipnotizado está num estado alterado de consciência. E o hipnotizado é muito sujeito a influências. E mais, o hipnotizado gosta de agradar o hipnólogo. Então, se você vai fazer uma pesquisa, por exemplo, em ufologia, você tem que ser extremamente cauteloso para não sugerir alguma coisa. Às vezes, a maneira de você fazer a pergunta já sugere alguma coisa. Então, o hipnotizado, eu não posso perguntar para ele: você está vendo um disco voador? Porque ao perguntar isso, ele interpreta que é desejo do hipnotizador que ele descreva um disco voador. Como ele tem uma propensão a agradar o hipnólogo, ele pode dizer que está vendo somente para agradar, isso não representar a realidade. Então, a maneira de perguntar tem que ser muito cautelosa. Hoje há uma grande quantidade de hipnólogos que pesquisam ufologia no mundo. Só eu sei 164 hipnólogos em 26 países. Eu pesquiso isso há anos. Desses 164, 34 são autores de livros sobre os seus trabalhos. Então eu tenho vários desses livros. E a gente vê que essa é uma preocupação constante nesses livros, da pessoa formular a pergunta sem que ela envolva nenhum tipo de sugestão. Porque a sugestão, a pergunta mal formulada, pode conduzir a uma resposta que não seja verdadeira. Mário, qualquer pessoa pode ser hipnotizada e qualquer pessoa pode ser um hipnólogo, ou há exceções? Para ser hipnotizado, a pessoa tem que ter compreensão das coisas. Então você não pode hipnotizar uma criança pequena que não está entendendo bem o que você está falando, e não pode hipnotizar, por exemplo, um débil mental que não entende o que você está falando. Todas as demais pessoas são hipnotizáveis, e todas as pessoas podem atingir profundidades hipnóticas muito grandes em determinadas circunstâncias. Segunda resposta: todos podem ser hipnólogos. Uns serão bons hipnólogos, outros serão maus hipnólogos. Da mesma maneira, todos podem ser violinistas, ou todos podem tocar piano.
Poucos são bons violinistas, poucos são bons pianistas, mas aprender qualquer pessoa pode. A hipnose é a mesma coisa. Qualquer um pode aprender, se estudar, se dedicar, e alguns, entre muitos que praticam a hipnose, alguns serão excelentes, outros não, como em qualquer outra atividade. No futebol você tem um Pelé, tá certo? E mais alguns outros nomes de jogadores importantes, famosos e sensacionais, mas a grande quantidade de jogadores de futebol são normais, e a hipnose é a mesma coisa. Poucos são excelentes e a grande quantidade é normal, como em qualquer outra atividade. Mas nós estamos chegando perto do nosso primeiro intervalo. Eu vou te deixar uma pergunta para o segundo bloco. Você falou em níveis de hipnose. Então eu gostaria que você comentasse o que são esses níveis que você atinge, e eu gostaria de fazer uma brincadeira no bom sentido. Eu vou simular que eu vi um UFO e quero ser hipnotizado. Nós vamos fazer aqui uma rápida hipnose aqui. Você vai me hipnotizar na brincadeira. Como é que você perguntaria? Porque os ouvintes têm uma ideia. O que uma pessoa, quando é hipnotizada, que teve uma experiência ufológica, como é que é o procedimento de perguntas? Tá bom? Bom, primeiras participações. Primeiro do meu amigo Lafayette Ciríaco, lá de Macaé. Se esse acidente com o Boeing 737 da Gol e do Legacy, se teria ocorrido uma colisão com um OVNI. Olha, Lafayette, é muito cedo para a gente falar isso. Nós não temos praticamente informação nenhuma, tá? Que é muito estranho o Sindacta não ter registrado as aeronaves numa rota de colisão. Que é muito estranho um Boeing 737 equipado com radar e com alerta de colisão, a mesma coisa que um Legacy, e ocorrer a colisão. Então está muito esquisito, tá? Nós vamos ter que aguardar mais informações. Não dá para confirmar isso, viu, o Lafayette? Não dá. Vamos ser obrigados a aguardar, tá? Agora, se isso realmente ocorreu, vamos ver se a gente vai ficar sabendo disso, né, Mário? Bom, vamos aqui a participação aqui também da Vilma de Jesus, aqui da Policéia São Paulo. Obrigado, Vilma. Ao Cícero Ferreira, da Vila Ed. Ao meu amigo Rondinelli. Eu divulgo seu e-mail numa próxima, Rondinelli, pra gente não perder muito tempo aqui para aproveitar o Mário, tá bom, meu amigo? Lá de Caicó. A Marcela Bartolo. Como o senhor Mário começou a se interessar pela hipnose? Tem diferença na hipnose com adulto e criança? Mário, responde essa aqui antes da gente entrar na nossa lá antes do intervalo. Então vamos lá. Como é que começou seu interesse por hipnose e quais as diferenças de hipnotizar um adulto e uma criança? Obrigado, viu, Marcela de São Bernardo. Marcela, o meu pai era médico e ele tinha uma grande quantidade de livros em casa. E um dos livros era exatamente um livro sobre hipnotismo. E eu li esse livro quando eu tinha uns 10 anos de idade. O livro era, inclusive, fácil de ler tudo isso e despertou meu interesse. Depois disso, eu conversei sobre o assunto, assisti uma porção de cursos, assisti uma porção de demonstrações de hipnose e acabei aprendendo. Fiz cursos com maravilhosos hipnólogos e aprendi. Não é difícil aprender. Qualquer pessoa, como eu já disse, pode aprender. Uns serão melhores hipnólogos do que outros. É diferente hipnotizar uma criança e um adulto. A criança, normalmente, a gente tem que usar algumas técnicas que não cansem a criança. Então, você leva mais ou menos, você faz a hipnose começando com algumas brincadeiras com a criança. Há técnicas para isso. Então, e para o adulto é diferente, é isso. Há diferença, sim, entre hipnotizar uma criança e um adulto. Olha, Marcela, importantíssima pergunta que você fez, nem me ocorreu. É a importância da participação dos ouvintes. Obrigado e espero que o Mário tenha respondido sua questão. Queria agradecer a Samanta, aqui do Tremembé, São Paulo, a Fátima Sueli de Guarulhos, São Paulo, a Darcy da Moca está mandando um abração para você, viu, Mário? Para mim também. Eu agradeço em nome de todos da equipe. Ao Hermes de Pinhalzinho, São Paulo, ao Cláudio Bocenico de Jundiaí, São Paulo, ao Sidney Correia do Belenzinho, ao José Luiz Ferreira do Jardim Tremembé,
a Isaura Mulensani, da Vila Guilhermina, São Paulo, a Aide Portela, de Salto do Jacuí, Rio Grande do Sul, o Ildone Souza, de São Rafael, Rio Grande do Norte. Obrigado, estão todos concorrendo às duas revistas Cristã e à revista UFO. Então vamos lá, Mário, o que são os níveis de hipnose que você falou aqui? É o seguinte, eu tenho uma grande quantidade de livros de hipnose, que ensinam hipnose, e diferentes autores estabelecem diferentes níveis de hipnose. O sistema que eu adoto usa 5 níveis de profundidade, que você vai desde o começo da hipnose até a hipnose mais profunda, que é a 5ª etapa, que é a sonambúlica, que se diz. Então, ocorre o seguinte, conforme eu disse a vocês, todas as pessoas podem ser hipnotizadas, todas as pessoas que entendem o que você está falando, conforme eu já disse, podem ser hipnotizáveis. Agora, o que ocorre é que para certos procedimentos, você precisa de uma hipnose mais profunda. Então, por exemplo, para fazer uma anestesia cirúrgica, para uma cirurgia de grande profundidade, tipo amputação de uma perna, amputação de um braço, você só consegue obter essa anestesia profunda se a pessoa estiver numa 5ª etapa, numa etapa sonambúlica. Se a pessoa estiver numa hipnose ligeira, você não consegue fazer uma anestesia dessa profundidade. Então, da mesma maneira, para fazer uma regressão de idade, você tem que chegar nessa profundidade maior da hipnose. Mesmo com relação a um caso de abdução, por exemplo, ou de um avistamento de um UFO? Não, você tem um avistamento apenas, você consegue fazer a pessoa recordar numa 4ª etapa. Ela pode recordar muito bem numa 4ª etapa. Mas você, para remover uma amnésia implantada pelos ETs, num caso de abdução, tem que ser a 5ª etapa. Então, conforme eu estava dizendo, todas as pessoas podem chegar a uma hipnose profunda. Ocorre que algumas pessoas, você precisa bastante tempo para levar a uma 5ª etapa. E às vezes você, na pesquisa que você está fazendo, muitas vezes você na primeira hipnose não consegue levar a pessoa ao 5º nível, ao mais profundo. É isso. Mário, eu vi um UFO, escrevo uma cartinha para o Mário e falo, olha, eu vi uma luz no céu, de repente quando eu olhei no meu relógio tinham se passado 2, 3 horas, quando eu me dei conta e tal. Aí o Mário lê, faz a triagem que você faz, você fala, bom, o Luiz foi abduzido, não é uma carona. Então vamos fazer uma brincadeira, Mário. Você me hipnotizou, tá? Eu estou no estado profundo, sonambúlico, é isso? Sonambúlico. Então como é que você me perguntaria? Por exemplo, já estou em hipnose, então você vai me perguntar do episódio da luz e desse Missing Time. Como é que você faz? Um exemplo. Bom, é o seguinte, Luiz, e público interessado. Você, para fazer uma hipnose, antes da hipnose, precisa haver o que a gente chama de rapport, ou seja, um entendimento entre a pessoa hipnotizada e o hipnólogo. Você não pode pegar uma pessoa totalmente desconhecida, sem conversar nada com ela, e fazer uma hipnose nela. Primeiro você precisa ter um rapport, precisa ter um certo tipo de entendimento. Aí, então, você faz um bate-papo antes. Um bate-papo. Isso. Um bate-papo antes. No caso ufológico, esse caso que você citou, primeiro, o sistema que eu adoto é fazer uma entrevista com a pessoa e anotar uma série de dados. Por exemplo, cite algumas perguntas que você faria para a pessoa. Número 1, eu quero saber em que local ocorreu isso, em que data ocorreu isso, em que circunstâncias ocorreu isso, e as pessoas, se estava sozinha, se estava acompanhada, se estava, enfim, o que estava fazendo e todos esses dados. Além disso, uma coisa que a gente pergunta sempre é a seguinte: se a pessoa, nessa ocasião,
estava tomando algum tipo de remédio, que tipo de remédio era. Por quê? Porque às vezes a pessoa pode estar tomando um remédio que provoca imaginações nela. Alucinações? Então, por exemplo, há certos remédios que fazem com que a pessoa imagine estar vendo o que não existe. Como eu fiz uma grande quantidade de hipnoses na casa e no consultório de um médico, o Dr. Max Berezovsky, nesse momento quem entrevistava a pessoa que contava a história era o Max. Então ele fazia um interrogatório completo, inclusive sobre doenças da família, dos pais dele, dos irmãos dele, para saber se de repente o que a pessoa está te narrando como sendo um avistamento não é um problema de outra natureza, inclusive de natureza psiquiátrica, tá certo? Há uma das coisas que frequentemente ocorre com o abduzido, que é ter visto uma luz. Então ela, como você disse, depois some em algumas horas, o caso que você disse. Então, quando a pessoa diz que viu uma luz e depois some em algumas horas, pode ser um caso ufológico, mas pode ser um caso epilético, porque a epilepsia se caracteriza exatamente por isso. A pessoa vê uma claridade, depois tem um ataque epilético e some em algumas horas da vida dela. Então, logicamente, a gente tem que ter essa entrevista prévia para não julgar que é abdução um ataque epilético, tá certo? Então você tem que ter esse tipo de entrevista com esse tipo de preocupação. Você tem que se certificar desses detalhes que eu disse. Estava sozinha, estava acompanhada, o que estava fazendo e o dia como é que estava quente, não estava. Uma série de dados que fazem você chegar à suposição, fora da hipnose, de que realmente poderia ter acontecido uma abdução. Tá. Mas uma grande quantidade de vezes, quando você tem essa entrevista, você já vê que não houve abdução. A pessoa teve um sonho. Há um tipo de sonho que é um tipo de transtorno que a pessoa tem, mas esse transtorno não quer dizer que a pessoa seja doente. Todas as pessoas sadias têm esse tipo de transtorno do sono, que provoca um sonho muito vívido. Então a gente precisa ter um cuidado enorme para não julgar que seja um caso ufológico ou um mero sonho. Eu tive casos desses mais de uma vez, de pessoas que supunham ser um caso ufológico, e quando você entrevistava a pessoa, você via que não era, que aquele era um caso de um distúrbio do sono. Mas, Mário, vamos dizer que depois da entrevista que você fez comigo, você chegou à conclusão... Cheguei à conclusão de que deve ser. Muito bem. Pode ser. Exato. Então, aí eu faço uma hipnose e vou... determino mais ou menos quando aconteceu. Essa pessoa diz, vamos supor, eu estava viajando de carro, vi um objeto, eu estava guiando, vi um objeto e o motor do carro começou a falhar e o rádio parou de funcionar. Aí eu fui para o acostamento e quando eu parei no acostamento, no instante seguinte tinham passado 5 horas. Então eu já determinei que não é distúrbio do sono, porque a pessoa não estava deitada, tá certo? Já tinha perguntado problema de previamente das famílias, tá certo? Para saber se havia alguma circunstância, e estou achando que não, que ele e a família toda é constituído de gente sadia, que nunca teve esse tipo de problema, nem que teve questão de epilepsia na fazenda, na família, tudo isso. Aí então eu achei que pode ser real. Então eu faço uma hipnose, já sei a data. Essa pessoa vai dizer, isso ocorreu há 10 anos atrás. E já te tranquilizou, porque ela fala, não tive nada naquele dia, não tive infarte, não tive... Tá certo. Por isso que você faz a pergunta antes, para prevenir isso. Exatamente. Aí então eu faço a hipnose na pessoa e vou mandando voltar na regressão de idade a dias felizes
de 1 ano atrás, de 2 anos atrás, de 3 anos atrás, de 5 anos atrás, de 7 anos atrás, e vou verificando a profundidade hipnótica. Porque a hora que você aprofunda a hipnose, você consegue fazer com que a pessoa reviva, por exemplo, emoções e reviva com maior clareza os 5 sentidos. Então, o tato, o olfato, o paladar, os 5 sentidos. A visão, a audição, enfim, os 5 sentidos, eu já falei. Então, quando você hipnotiza e faz a pessoa imaginar que está numa praia, que é uma das técnicas que eu uso muito, a pessoa consegue, por exemplo, sentir o calor do sol. E este calor pode provocar uma sede na pessoa. Ela chega a transpirar, Mário, em alguns casos? Chega a transpirar. A pessoa pode transpirar. Se você fizer sentir muito calor, ela pode transpirar. Mas, normalmente, a gente não provoca uma coisa tão forte. Você consegue obter o mesmo resultado com coisas mais simples. Então, uma das coisas, por exemplo, é você dizer para a pessoa que ela está com sede. Mário, você vai continuar contando pra gente como é sério uma hipnose, mas já depois do intervalo, tá Perfeito, bom? Até já. Rede Boa Nova de Rádio. Incentive a leitura. Presenteie criança com livros. Então vamos lá. Mário, você estava falando da sede. Então vamos lá. Então você pode fazer com que a pessoa imagine que está numa praia e sinta sede. Na hora que você sugere que ela sinta sede, você observa que os lábios da pessoa começam a ficar secos e ela começa a engolir seco. A pessoa começa a engolir seco. Então você vê na garganta da pessoa que ela não está simulando, não está mentindo para você, ela está sentindo sede realmente. Quem está perto observa isso claramente. Aí você diz para a pessoa, por exemplo, você sugere que ela vai tomar um líquido e que ela vai sentir o sabor e a temperatura do líquido. Há anos atrás, quando eu comecei isso, muitas vezes eu sugeria o líquido. Olha, agora você vai tomar uma guaraná gelada, etc. Mas depois eu deixei que a pessoa escolhesse o que ela vai tomar, porque eu tive um caso que me fez tomar essa posição, que depois a pessoa disse, não, mas eu sou proibida de tomar guaraná pelo meu médico. Então eu mandei tomar uma coisa em discordância com o que o médico dela tinha dito. Então a partir daí eu deixo que a pessoa escolha. Mas a pessoa imagina que está tomando o líquido que ela escolheu e sente o sabor e a temperatura. Ela escolhe a temperatura, porque tem gente que não gosta de tomar gelado. Eu não devo dizer para ela que você está tomando uma guaraná gelada. Mário, se você fizer uma coisa que a pessoa não gosta, por exemplo, não gosta de tomar gelado, você força ela a sentir. Se você forçar muito, ela pode sair da hipnose. Então você não pode obrigar a pessoa hipnotizada a fazer nada que ela não queira. Não, você não pode obrigar. A pessoa está num estado alterado de consciência, mas ela não está totalmente subordinada ao que você diz. Se é uma coisa que ela não concorda, ela sai da hipnose. Ela tem uma defesa que a protege contra coisas que ela não quer fazer, tá certo? Então, é uma coisa importante. Aí, então, você provoca, por exemplo, quando a pessoa sente o calor, atingiu um dos sentidos, tá certo? Quando ela sentiu sede, ela chegou ao segundo sentido, você despertou a segunda sensibilidade. Tá certo. E aí você vai
dizendo que ela está, por exemplo, sentindo a brisa do mar, que ela está ouvindo o barulho do mar, e a pessoa vai te confirmando isso. Então você vê que você está aprofundando a hipnose. Aí você pede para ela voltar a dias. Eu faço assim: dias felizes de 1 ano, 2, 3, 5, 7, até a data que eu já sei antes. Que é onde ocorreu a experiência. Ocorreu a experiência. Aí eu mando voltar para aquela data. Mas, ao voltar para aquela data, eu já sei que a pessoa está na 5ª etapa hipnótica. Mais profunda, porque se ela não estiver, você não... E aí você vai fazer perguntas que não induzam. Aí eu pergunto para a pessoa o que está ocorrendo. Você está dirigindo? Aonde você está dirigindo? Me conte mais. E agora o que está acontecendo? E depois o que está acontecendo? Me descreva isso com mais detalhes. Só isso. Na hora que a pessoa está vendo, eu estou vendo alguma coisa na frente, uma luz. Eu não posso perguntar, mas é um disco voador? Porque se eu perguntar, eu estou fazendo uma sugestão altamente inconveniente. Eu digo, descreva isso. E ela vai descrevendo. Aí o motor do carro está falhando. Aí eu vou perguntar para ela, descreva esse tipo de falha. Está com algum defeito o seu carro? Eu não posso, de início, imaginar ou fazer uma pergunta que suponha que o carro está falhando por uma interferência de um disco voador. Que você já induziu automaticamente. Eu já estou induzindo automaticamente. Para a gente ver como é perigoso a gente induzir a pessoa e às vezes sem perceber. Então você não pode. Você tem que ter o tempo inteirinho esse tipo de cuidado. Não sugerir coisa nenhuma. Bom, vamos para mais participações aqui. Geralda, de Ritápolis, Minas Gerais. A Ione Ernesto Leite, de Sorocaba, São Paulo. Antônio de Souza, da Vila Guilherme, São Paulo. A Marlene, de São João do Itaguaçu, São Paulo. Nancy Meirelles Chola, minha amiga de Mogi das Cruzes, São Paulo. A Terezinha Carriconde, de Jaguarão, São Paulo. Mercedes Castanheira, de Guaianazes, São Paulo. A Zenilde França Lopes, de Sorocaba, São Paulo. A Raquel Geraldino, de Ibiripé, Minas Gerais. Ela quer saber, Mário, se é possível superar fobias, como a claustrofobia, por exemplo, usando-se a hipnose. Muito facilmente. Qualquer tipo de fobia se resolve com grande facilidade utilizando a hipnose. E medo de propaganda política, tem jeito ou não? Vamos lá. Aqui é o Armando Malaguti, de São Paulo. Na hipnose, entidades espirituais podem atuar como ajuda? É possível. O Mário acho que nunca atuou nessa área, mas se você quiser colocar a sua opinião. Eu, como não sou espírita, eu não trabalho com esse tipo de possibilidade. Mas Armando, é possível sim, não é impossível, tá? Os espíritos estão sempre à nossa volta. Bom, vamos lá. A Luciano Mota Ferreira, do Distrito Federal. Qual a relação entre hipnose e apometria? Você conhece a apometria, Mário? Não conheço a apometria, viu, Luciana, é diferente. A apometria é feito um relaxamento. O espírito vai ser afastado para que entidades curem o perispírito, para que depois essa cura do perispírito recaia sobre o corpo físico. É diferente do que o Mário faz. O Mário pode fazer uma hipnose para curar uma fobia, um medo, pesquisar algo ufológico. TVP também, Mário? Terapia de vidas passadas. Pode fazer também, muito utilizado. Então, Luciano, é um pouquinho diferente de apometria, tá? Tem diferenças aqui. Tá bom, meu amigo? Obrigado também a todos pelas participações e questões aqui, meu amigo Luciano de Brasília, Distrito Federal. Mário, eu vou te fazer uma perguntinha, eu quero saber quem é o melhor nessa história de hipnose. Nós ou os ETs, hein? Os ETs, incomparavelmente eles são melhores do que nós? Mas muito, muito melhores, incrivelmente melhores, muito superiores a nós, porque eles fazem uma hipnose à distância. E a impressão que eu tenho é que eles fazem um tipo de hipnose que se inicia com uma luz. Quando toca uma luz na pessoa, ela entra em hipnose, o que eu, pelo menos, não sei fazer e não conheço outros hipnólogos que fazem. Deixa eu te explorar, isso seria hipoteticamente falando, tá bom, Mário? Poderia essa luz preceder algo a nível telepático?
uma hipnose a nível telepático? Eu Isso é uma hipótese. Não, eu acho extremamente possível e suponho que haja hipnose telepática. A telepatia é uma realidade, inclusive entre nós da Terra. Eu já fiz experiências de parapsicologia, não tenho nenhuma dúvida de que a telepatia é real, existe e pode ocorrer entre os humanos. E que a hipnose ajuda muito o processo telepático. Eu tenho certeza total, completa e absoluta disso que eu estou falando. Olha, a gente fala brincando, né, Mário, de eleição, mas amanhã é um dia muito sério, né, Mário? Amanhã nós temos uma eleição pela frente. Gente, consciência, tá? Vote pela sua consciência, não pela propaganda. Se você acredita no que está aí hoje, está de acordo, vote. Se você é contrário ao que está aí hoje, vote em outro candidato. Se você não concorda com os dois candidatos que estão na ponta, vote em outro. O bipartidarismo já acabou há muito tempo, gente. Então amanhã, consciência pelo... O resultado de amanhã vai determinar o que o Brasil vai passar pelos próximos 4 anos. Boa escolha, ótimos 4 anos. Má escolha, péssimos 4 anos. Não podemos esquecer disso amanhã. Mário, você falou em bloqueio colocado pelos ETs. A gente consegue superar ou contornar esses bloqueios? Consegue. Pelo menos uma parte deles. A minha experiência, e que é coincidente com a de vários outros autores hipnólogos de ufologia que eu li, que eu tenho, é que a gente consegue recuperar informações até uma determinada profundidade. A impressão que dá é que os ETs dão uma ordem de esquecimento em níveis diferentes também. E nós recuperamos uma parte dessa amnésia, mas a parte mais profunda a gente não consegue recuperar, não. Nem eu e nem os demais autores que eu leio. Mário, você não acha que esse conhecimento tão superior seria de um conhecimento prévio do ser humano por parte desses seres? Eles nos conhecerem melhores do que nós a nós mesmos? Eu tenho a impressão que eles conhecem, sim. Eles conhecem, inclusive, em níveis, uma profundidade que nós não sabemos. Uma das coisas que faz supor isso é a análise dos implantes retirados cirurgicamente. Já foram retirados inúmeros implantes, foram levados aos melhores laboratórios do mundo para analisar, e esses laboratórios dão uma série de informações, mas que a gente percebe que não completam todo tipo de informação que devia ter. E uma dessas é que o implante mais ou menos se enraiza nas pessoas. Ele cria uma espécie de nervos que transformam o implante como se fosse uma peça do próprio corpo humano. E que tem naturalmente razões de funcionar que nós não podemos sequer imaginar. Mário, a Alice Karma de São Paulo, hipnose ajuda a casos de depressão, você já respondeu. Lógico. Que ajuda. O Manuel de Sapito manda um abração para você, aqui de São Paulo. Orlando Landoia, contar algum fato de pessoas que sofreram abdução. E eu vou colocar uma questão que vai colocar isso. Como é que fica o emocional de uma pessoa abduzida durante uma hipnose? Você que já presenciou isso, eu vi uma vez. É muito forte a reação emocional. É muito forte. Você quando... Normalmente a pessoa que nos procura querendo ser hipnotizada para confirmar uma possibilidade de abdução, ela já está desconfiada que teve uma abdução, porque normalmente é isso, sumiram algumas horas da vida dela. Mas na hora que ela tem a certeza total de que isto ocorreu e recordando fatos que estavam esquecidos, provoca uma situação muito aflitiva na pessoa. Isso é normal. Mário, aqui a pergunta do Aparecido Lima, ele fala de Miguel de Nostradamus, que aparecerá um corpo celeste. A gente precisa ter muito cuidado com as centúrias de Nostradamus, porque tem muitas pessoas que já interpretaram, né,
E é raro, porque as centúrias são interpretativas. Então, meu amigo, cuidado com interpretações, porque muita gente boa já errou nas interpretações das centúrias de Nostradamus. Mas convém dizer o seguinte: numa das centúrias, Nostradamus falou que em um determinado momento apareceriam 2 sóis. E informo que já apareceram 2 sóis lá no hemisfério norte, lá perto do Polo Norte. Eu recebi outro dia 2 fotos via internet de 2 sóis fotografados lá perto do Polo Norte. Muito interessante. Seriam fenômenos naturais? Não, você sabe o que é, mas a foto você vê claramente um sol nitidamente redondo, como tradicionalmente, e o outro é uma claridade tão forte como a luz do sol, mas que não tem o formato circular. Mário, vamos sortear aqui uma revista cristã de espiritismo. Escolhe um ouvinte aqui. Você quer esse aqui? Esse aqui. Então, quem é que você sorteou aqui? Isaura Molenzani, da Vila Guilherme, São Paulo. Vamos para outra cristã de espiritismo aqui. Por favor, Mário. Vamos. Nós temos 1 minutinho só. Essa aqui. Quem é que você sorteou? Geralda Maria, da cidade de Reitápolis, em Minas Gerais. Vamos para a revista UFO. Mário, revista UFO. Por favor, escolhe um ouvinte aqui para a revista UFO. Quem é que ganhou a revista UFO? José Luiz Ferreira. De onde é o José? São Paulo, Jardim Tremembé, São Paulo. Tá aqui. Quanto tempo, meu amigo Tiago? Finzinho? Tem 2 minutos. 2 segundos? Tá no finzinho? Então, Mário, queria te agradecer pela participação aqui. De todas as perguntas, hoje eu bati o recorde. Daquela vez eu fiz 1, hoje eu fiz 3. Pois é, que bom. Né? Então, o ano que vem você vai voltar conosco aqui novamente. Vamos continuar debatendo esse assunto tão interessante, tão sério, que é a hipnose. Espero que os ouvintes tenham tido uma noção de como é profundo e como é sério a hipnose. Ok. Tá? Então eu queria agradecer ao Pai, aos mestres e aos mentores sempre. E aos meus amigos terrestres aqui, o Tiago, a Fátima, a Vera, a Karine e o Roberto, os transmissores, por mais um programa. Gente, um forte abraço, uma ótima semana. Fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro. Até lá, gente.